Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Muito obrigado, Senhor, por essa grandiosa e poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assentar a Deus. O que nós temos ouvido ultimamente, muitas coisas não têm corroborado exatamente com o que acabamos de ler. Nessa carta aos Hebreus 12, 28. Mas eu quero fazer aqui algumas comparações aos irmãos sobre, primeiramente, o mundo que a gente está vivendo. Como temos dito aqui, o mundo que tem sofrido muitos abalos, e ao escritor aos Hebreus, quando ele escreveu essa carta, foi algo que deve nos fortalecer a cada dia na caminhada. Ele diz que quando se liga a televisão, só se vê coisas terríveis, assassinatos, estupros, roubos, mentiras, falsidade, incentivos a cometer sempre o mal. Mas a Bíblia nos fala, em João 17,16, Jesus falou que nós somos deste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui nesse mundo, mas não somos deste mundo, e por não sermos desse mundo, tem que ser reverência a todo aquele que nos vem. Agora existe a questão da promessa, em que Jesus falou em João 14: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, é evidente que muitos cristãos hoje, que como servo de Deus, talvez não tenha uma casa para morar, vive de aluguel, mesmo sendo servo de Deus. Também tem cristãos, na verdade, que até tem uma casa para morar, mas a tal casa não é como ele gostaria que fosse, porque evidentemente todos queremos uma casa boa, uma casa que possamos adentrar, sentar, uma casa que tenha uma boa sala, uma boa cozinha, ou uma cozinha americana, quartos, suítes, um local confortável. Esse é o sonho de toda pessoa, de toda mulher, principalmente das mulheres, independente de ser cristã ou não. Mas eu quero falar para os irmãos acerca do
O seu desejo, a tua vontade, isso não é pecado, não é errado. Desejar, querer algo melhor. Mas infelizmente muitos não têm conseguido, não têm tido condições. Por exemplo, antes mesmo de eu conhecer a Cristo, no Rio de Janeiro, eu morei na estrada velha da Pavuna, mas era uma época em que não era como é hoje. E eu lembro que a casa que nós morávamos era uma casa difícil de morar, porque o local também era muito mato na época, e a gente trocava com os mosquitos. Eles entravam dentro da casa e a gente saía para dormir lá de fora, debaixo do pé tamarindo. Pé tamarindo. Lembra como se fosse hoje, era novinho? Porque dentro de casa não dava. Estrocado, então você fica aqui dentro, não dá para fora. E quando chovia muito, não chovia, o local hoje você tem asfalto em tudo quanto é lugar, calçamento. Na minha época, não tinha isso, era difícil, e era lama por tudo quanto é lugar. E a casa, quando vinha aquela chuva com o vento, com a ventania, a casa parecia que tipo balança, mas não cai. Ia lá e voltava. Meu pai e minha mãe diziam: vai cair se todo mundo, vão sair correndo. Ia para casa da patroa dela, num lugar chamado Avenida, na terra, e ia para lá. Lá na avenida moravam pessoas que tinham recurso, e a gente morava como se fosse um local, um deserto, só tinha gente naquele localzinho morando. Meus amados, então eu estou falando uma coisa que eu vivi e eu sei. Eu estou falando de algo que eu sei que tem pessoas que ainda hoje vivem assim, com casa rodeando, brigando, e eles ficam lutando para tentar ver como vai acontecer. Muitas pessoas recebem salário mínimo de mão alta para poder sobreviver, mão alta para se alimentar. Mas, por outro lado, nós também temos aquele outro grupo de pessoas, os grandes bilionários, com os nomes de Bill Gates, que é dono da Microsoft, Jorge Soros, mega investidor internacional. Quando você olha essas pessoas, Elon Musk, por exemplo, multimilionário, pessoas que têm de lá de seus 100 a 300, 400 bilhões de dólares. Mas eu quero aqui falar, na verdade, daquele cristão que não tem uma casa boa para poder morar, daquele cristão que tem dificuldade, a palavra cristão, que tem dificuldade até mesmo de se alimentar, porque o dinheiro que ele tem não dá para comprar o que ele gostaria de comprar, ou não dá para ele comprar. Ele gostaria de ter um alimento melhor, de ter uma carne melhor, de ter umas frutas melhores. Ele gostaria de comer tudo muito melhor, aquilo que satisfaz a sua vontade. O seu dinheiro não dá, mas ele é cristão, ele serve a Deus, ele serve ao Senhor, e Jesus fez isso. Ele decidiu, ele optou por deixar
Temos um exemplo disso. Um homem que era rico, chamado Zaqueu. Era um homem rico, tinha dinheiro, tinha condições, mas havia dentro dele um vazio muito grande. Havia dentro dele algo que o incomodava. Era uma pessoa que não era bem vista na sociedade judaica, mas ele ouviu falar de Jesus. Bastou ouvir falar de Jesus. Eu quero ver também essas pessoas as quais eu apenas citei aqui. Eu não falei, por exemplo, ainda do dono do Amazon, o dono, por exemplo, do Google. Falei disso. Mas também tem um outro, Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, dono da Meta. Mas todas essas pessoas bilionárias podem ter certeza que no seu íntimo tem um vazio. Tem um vazio que todo dinheiro não pode preencher. Aonde encontrar-se com o cristão que não tem o dinheiro que eles têm, mas está cheio de Deus, está cheio do Senhor Jesus Cristo. Aí a pergunta que fica é a verdade: quem é o bilionário aqui? Quem é o bilionário? Aquele que não tem condições de comer o que gostaria, aquele que não tem condições de vestir o que gostaria de vestir, aquele que não tem a casa que gostaria de ter, aquele que não tem o carro que gostaria de ter, ou aqueles que têm tudo que querem ter. Pelo que tendo recebido o reino que não pode ser abalado, preste atenção, reino com R maiúsculo. Aqui está falando do reino de céu, do reino de Deus. Quando olhamos essa palavra, a gente se esforçar, a gente vai esquecer de muitas coisas ruins que nos acontecem. A gente vai esquecer de muitas perseguições que nos advêm. A gente vai esquecer de muitas provocações que vêm para tentar nos tirar da graça. Para tentar nos tirar da presença de Deus. E aqui na palavra de Deus fala que nós, como cristãos, como servos de Deus Altíssimo, aleluia, recebemos um reino que não pode ser abalado. A terra está no abalo, chamado de injustiça social. A terra está no abalo, chamado sobre a injustiça que opera em detrimento da justiça. Aleluia. A terra está sofrendo um abalo de terremotos, um abalo de maremotos, grandes abalos têm surgido na terra. E a gente tem visto aí isso acontecendo. Basta ligar a televisão, basta entrar na internet, e a gente vai ver tudo isso acontecendo. Pai matando filho, filho matando pai, filho matando mãe, filha matando mãe. A gente vê um grande abalo da
sentindo. E evidentemente, quando se fala de abalo na terra, estamos falando de seres humanos, de pessoas. Estamos falando de pessoas, na verdade, que muitos até se matam, se enforcam, se afogam, de pessoas que não têm mais prazer em viver, mas são pessoas que ainda não tiveram a grande felicidade de ter Jesus como Salvador da sua alma. Por isso, nós estamos tendo o privilégio de receberem o reino que não pode ser abalado. Jesus prometeu isso. Irmãos, cristãos em Cristo Jesus, por favor, não se abalem com as coisas que aconteçam. E retornando aqui lá no início, o verdadeiro cristão, esse sim é um milionário, é um bilionário. Aleluia, glória a Deus. Olha onde ele vai andar, olha com quem ele vai viver. Jesus falou isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. E sabe como é que se faz para receber essa chave para poder morar? A chave é o Senhor Jesus Cristo. É a chave que abriu as portas do céu para a igreja. Então, baseado na palavra de Deus, eu estou sendo bem didático, estou tentando ser bem didático, bem calmo, para a gente refletir, para a gente fazer uma análise, para pensar na vida que estamos levando. Será que o problema que está acontecendo conosco, ele é suficiente para poder nos desanimar? Será que o problema ou problemas que estão acontecendo conosco é o suficiente para cumprir o desejo de nosso Senhor de parar no meio da caminhada? Não, não é. Não é suficiente. Mas por que, pastor, não é suficiente? Porque Jesus falou em João 16:36: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis perseguições, no mundo tereis terremotos, no mundo tereis maremotos, no mundo tereis assassinatos, no mundo tereis muitas coisas ruins, mas eu venci o mundo. E mais, vocês estão nesse mundo, mas não pertencem a ele, porque a casa de vocês já está preparada. A chave de vocês foi quando vocês decidiram tomar a decisão, levantando as mãos para mim. Vocês têm a chave. Vocês têm a chave. Vocês têm uma casa, têm um reino que não será abalado. Ainda que o mundo esteja sofrendo abalos, ainda que pessoas estejam abaladas, mas vocês não. Vocês são diferentes. Vocês tiveram encontro comigo. Oh, irmãos, quando os cristãos tiveram encontro com Jesus Cristo e pararam. Veja bem, Jesus
desfaz a aliança conosco. Nós é que desfazemos a nossa aliança com Ele, devido às nossas escolhas. Então, quem faz as más escolhas, estando na igreja, desfaz a aliança dele. Lembra do filho pródigo, a parábola do filho pródigo? Deus ali falava com o povo de Israel. Deus permitiu, deixou que eles escolhessem. Deixou que escolhessem as coisas erradas, as meretrizes. Deixou que escolhessem. Mas o Senhor ficou aguardando. O Senhor ficou aguardando. E pela parábola, como pelo Lucas 15, aquele jovem se arrependeu. Ele percebeu que, em meio à situação em que se encontrava, havia feito escolhas erradas. E as escolhas erradas que foram escolhidas por ele, o levou a uma grande decepção e derrotas. Mas ele, por sua vez, tomou uma grande decisão. Já sei, vou voltar para a casa de meu pai. Eu estou aqui nessa sarjeta. Eu estou aqui desejoso a comer essas bolotas, enquanto os empregados de meu pai estão comendo pão. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que voltar. Eu me arrependo, pequei com o céu e contra a terra. Todos aqueles que desfizeram a própria aliança com o Senhor, Deus aguarda que essas pessoas voltem. Deus aguarda que essas pessoas voltem. Mas também Deus, por sua vez, Ele quer falar conosco. Não quebre a aliança comigo. Não desfaça a aliança comigo. Porque grande será o prejuízo. Vocês não suportarão. Eu vou arrebatar uma igreja. Não pense em ficar para trás. Não pense em perder essa morada que foi conquistada na cruz do Calvário. Amém. Há uma diferença entre as pessoas ricas que têm muitos de bilhões de dólares com aquela pessoa que não tem dinheiro, não tem o que gostaria de ter, mas tem a maior riqueza, que é Jesus na sua vida, que Ele dá o direito de um reino eterno, de uma morada eterna. Oh meu Deus, onde não será abalada. Retenhamos a graça. Valorizemos a graça, favor imerecível. A obra foi feita. Devemos a cada dia valorizar o sacrifício vicário, o derramamento de sangue, a morte, a ressurreição, onde Cristo agora
é do cristão. Essa maior riqueza é o céu, é a glória, é onde está o Pai, o Filho, e agora aqui está o Espírito Santo, que vai subir conosco. Por isso, como diz a palavra de Deus, rendemos firme essa graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Sirvamos a Deus agradavelmente. Não é sirvamos ao homem ou pessoa, sirvamos a Deus agradavelmente, é com alegria, com prazer e satisfação. Não é servir a Deus por obrigação, não é isso, mas com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação, reverenciando a Ele. Porque reverenciar a Ti toda honra e toda glória, a Ti todo louvor e toda adoração. Nada sou, nada tenho, nada poderei fazer se o Senhor não estiver na minha vida, pois tudo vem de Ti, tudo foi criado, meu Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Fique de pé. Quem é que está conversando aí? Irmã Maria Nogueira? Irmã Lete? Essa dor do machismo que eu faço. Oh glória. Vamos cantar aqui uma estrofe do hino 371. Entendeu? Porque isso vai acontecer. Vamos cantar ele todo. Hino 371 da harpa cristã. Glórias a Deus. Breve vem o grande dia em que as gotas pingarão, todos males, agonia deste mundo cessará no céu branco, pois não há mais dor. Eu vi doce inimigos do Senhor. Oh, que gozo está por Cristo, escutar a sua voz. Eu amei o Cristo, segui sempre após, cessará no céu branco, pois não há mais dor. Eu vi nos inimigos do Senhor. Se Jesus quiser meu guia, o caminho esgueirar. Quem assim Deus convida lá no céu de chegar, cessará no céu branco, pois não há mais dor. E ouvir se canto dos inimigos do Senhor. Não esqueça uma coisa: o cristão é o povo mais rico da face da terra, pois ele recebeu o reino que não pode ser abalado, em nome de Jesus.
poder sentar.